Olá, eu sou Daniel Cardoso e eu quero falar com você hoje sobre a minha vida devocional. A primeira coisa que eu faço, para quem já me ouviu em outros vídeos, é falar com o dono de tudo, é falar com meu Pai. E eu faço isso ao abrir os olhos, eu faço isso ainda no quarto escuro. Esse é o meu segredo com Deus, que eu estou revelando para você. Então, a primeira coisa do meu dia, antes de levantar, antes de tomar água, antes de qualquer atitude ou ação do dia, é acordar e dobrar os joelhos, ainda no quarto escuro, sem que nada do mundo exterior me chame a atenção. E então eu entro em conversa com meu Pai. Eu entro em conversa com aquele que me ama acima de todas as coisas. E eu quero falar com você primeiro sobre a oração. O que é a oração e qual a importância dela? A oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa. É como se você pudesse entrar no quarto do seu pai e fosse conversar com ele, na intimidade que você tem com o seu pai. Esse é o ponto de partida da oração, a intimidade. Não são dois estranhos se relacionando, mas duas pessoas que se amam, é você e o seu Deus. Ele é aquele quem deu a você tudo, inclusive a sua vida. E você é o seu filho amado, em quem ele tem prazer. Então, é a partir deste lugar que você vai orar, que você vai falar com Deus. Então, eu começo orando, falando com Deus em adoração. Eu gosto de dividir a oração em partes porque existe um protocolo para todas as coisas, mesmo para com aqueles com quem temos intimidade. Pense que se você chegar na casa de um grande amigo seu, você não vai direto para a cozinha, abre a geladeira e abre um refrigerante e pega um pedaço de bolo. Você vai avisar que você chegou, você vai entrar pela porta, você vai dar um abraço, você vai ser então convidado para sentar à mesa e ali você terá toda a liberdade de abrir uma Coca-Cola, de partir o bolo, dentro do rito estabelecido na intimidade. Então, você precisa começar pelo começo. E nós temos na Bíblia um modelo de oração, que é o Pai Nosso, deixado por Jesus a partir da pergunta dos discípulos quando eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina aos discípulos como eles deveriam orar, como eles deveriam falar com o nosso Pai que está nos céus. E ele ensina que nós devemos começar com a adoração ou doxologia, ou um tempo de exaltação a Deus. O que eu quero dizer para você é: a oração não é uma metralhadora de palavras. Você não chega diante de Deus e, igual um tagarela, começa a desenrolar um rosário sem fim, sem sentido, ou, como a Bíblia diz, usando de vãs repetições. Mas você está falando com o seu Pai. Você está deitado ao peito dele. Você está abraçado, aninhado no seu colo. E é um momento de intimidade e tranquilidade. É um momento de se aconchegar, de se confortar nos braços daquele que é maior do que todas as coisas. É maior do que os seus problemas, as suas dificuldades, maior do que as suas dores, maior do que os seus desafios. É aquele que tem em suas mãos todas as respostas para a sua vida. É aquele que vai no futuro antes de construir o presente. Ele faz o fim para depois fazer o começo. Deus está no seu futuro. Deus já preparou tudo para você. Você precisa orar a partir de um lugar de confiança. Então, nós precisamos começar adorando a Ele, exaltando, dizendo a Ele: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É dizer a Ele quem Ele é. É mostrar ao mundo físico e espiritual com quem você está falando. Então eu começo o meu tempo de adoração dizendo: Senhor, exaltado seja o teu nome. Tu és tudo o que eu preciso, tu és a minha vida, tu és a razão do meu existir, todas as coisas estão em tuas mãos, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron. É o meu tempo de abrir os céus. A adoração abre os céus. Quando você começa a sua oração dessa forma,
tudo está pavimentado para que tudo mais que você vai falar com Ele seja concretizado. Então você precisa começar adorando. Adore. Adore. Abra o coração. Se facilitar para você, põe uma música. No momento que você for começar, ligue o som, põe uma música de adoração, deixa fluir, deixa o céu rasgar. Deixa você se enxergar no colo dele. Deixa você se ver com a cabeça deitada no peito dele, como João fazia com Jesus, o discípulo que reclinava a cabeça no peito do Mestre. Depois que você rasgar os céus, comece confessando. Confessando. Confesse as coisas que você precisa confessar. Aquelas que só você sabe que precisam ser deixadas para trás. Os erros de hoje, os erros de ontem. As falhas que o Espírito de Deus tem trazido até você, deixe diante dele, deixe aos pés da cruz. Não com peso, mas como uma conversa. Como alguém que está retificando o motor. Alguém que está corrigindo rotas, sem peso. Você está falando com alguém que está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Ele conhece cada uma das suas falhas e ele ama você. Ele conhece cada uma das suas falhas e nunca mudou o seu amor por você. Então, confesse. Fale a Ele as coisas que estão te afligindo, as coisas que você precisa mudar. É uma revisão, é um momento de revisão. Depois da revisão, depois de confessar, entre no tempo de ações de graça. Agradeça. Antes de você sair com uma metralhadora pedindo coisas a Deus, agradeça. Agradeça. Agradeça a vida que você tem, a família que Ele te deu, o emprego que você tem. Agradeça pelas dificuldades que você tem passado, porque elas estão forjando o grande homem que você tem se tornado, a grande mulher que você tem se tornado. As dificuldades não vêm para te destruir, mas para te promover, para te fortalecer, para te erguer e te levantar. Eu costumo dizer que Golias existe para revelar Davi. Golias existe na história de Davi para revelar Davi. Davi foi revelado ao mundo a partir do momento que um gigante começa a gritar do lado filisteu: me dê um homem para que eu possa lutar com ele. Enquanto muitos tremiam, Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar as hordas do Deus vivo? Então as dificuldades estão surgindo em sua vida para purificar você e levantar você a um novo patamar e a um novo nível. Então agradeça. Existem motivos de sobra para agradecer. E é neste momento que você vai entender isso. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Essa música é muito conhecida. E se você fizer esse tempo de ação de graças na sua oração, você vai se surpreender com o quanto você vai poder reconhecer que Deus tem feito em sua vida. E talvez você vai parar de reclamar o tanto que tem reclamado. Na sequência, entre num tempo de súplica. Sim, Deus quer ouvir o que aflige você. O que você tem a pedir? Quais são as questões que você tem a colocar diante de Deus? Financeiras, espirituais, relacionais, familiares, corporativas e etc. Deus está envolvido com o seu sucesso e Ele quer ouvir você. Esse é o momento em que céus e terra se alinham para te abençoar. É o momento em que você bate a porta. É o momento em que você insiste diante dos céus por algo que Deus quer entregar a você e Ele quer ver a sua persistência. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. E a quem bate, abri-se-lhe-á. Não sou eu quem está dizendo isso, mas senão a Bíblia Sagrada e senão o próprio Jesus Cristo. Então, o momento de súplica é um momento de falar a Deus o que você enxerga que precisa ser mudado no mundo
atual em que você vive. Não seja egoísta, não peça só para si, peça para os outros, para os seus familiares, lembre-se daqueles que estão precisando. Eu aprendi uma oração todas as vezes que eu vou orar pela comida. Quem já veio na minha casa sabe, quando eu vou orar pela comida, eu sempre oro agradecendo a Deus pela comida e dizendo que aquela comida nunca falte na mesa daqueles que estão passando necessidade naquele momento. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai sempre orou assim. Porque é bom ter o que comer. É bom ter o que comer. Mas melhor ainda é lembrar daqueles que não têm o que comer. Você pode orar por eles. Você pode fazer algo por eles. Mas no meio da oração, lembre-se de alguém mais, para além de você. Depois da súplica, entre num tempo de fé. Entre num tempo de reafirmar as promessas de Deus para a sua vida. Entre num fechamento da oração. Entre num tempo de confiança. Lembre-se das promessas que Ele te deu e as repita. Feche a sua oração repetindo as palavras de Deus sobre a sua vida. E o adore mais uma vez. Reconhecendo que tudo aquilo que Ele disse a você é a mais pura verdade. Mais verdadeiro do que o que os seus olhos podem ver. Diga isso aos céus. Diga isso ao mundo espiritual, a anjos, demônios, para que todos ouçam que a sua confiança é inabalável nele. E feche a sua oração adorando, mais uma vez. Feche a sua oração como alguém que dá um abraço para se despedir e sair. Experimente fazer isso e você vai ver como o seu dia vai ser diferente, como o seu dia vai ser especial. Porque a questão é, qualquer estímulo que vier no seu dia, qualquer dificuldade que se apresente diante de você, você já esteve com o Criador do Universo. Você já esteve com o chefe, com o maioral, com o que manda sobre todas as coisas e em todas as coisas. Quem são os mortais? Quem são as autoridades? Eu já tive com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Tudo já foi preparado para que eu possa viver o melhor de Deus nessa terra. Agora você deve estar se perguntando aí, mas você sempre orou assim? Você sempre teve uma vida de oração? E eu respondo facilmente, não. Nem sempre tive uma vida de oração. Há muitos anos atrás eu tinha dificuldade em orar. Eu achava algo repetitivo. Eu tinha dificuldade de encadear as ideias. E eu acho que eu te dei algumas dicas que podem te ajudar a orar agora. Se você seguir o que eu coloquei, vamos lá? Adoração, confissão, ações de graças, súplica e fé. Adoração, confissão, ações de graças, súplica e fé. Você tem um roteiro lindo para falar com Deus. Lembrando-se que você está nos braços dele. Lembre-se onde você está orando. Você está orando abraçado aí. Você está falando com seu pai, você não está falando com um estranho. Lembre-se disso. Agora, nem sempre tive essa vida de oração. Eu tinha essa dificuldade. Eu não entendia o que era a oração. Eu não entendia o porquê orar. Eu entendi em minha mente que Deus já sabia de tudo. E se Deus já sabia de tudo, para que eu iria falar com Ele? Até eu entender que era um relacionamento. Até eu entender que era o meu tempo com meu pai. Era o meu tempo com o amado da minha alma. Era o meu tempo com a pessoa mais importante do universo. Era o tempo de sentar com ele, olhar nos olhos e deixar ele olhar nos meus olhos. Era um momento de entender que oração não é falatório, oração é muitas vezes escuta. Oração é muitas vezes não dizer nada. Quantas vezes eu cheguei diante de Deus e só chorava? Quantas vezes eu cheguei diante de Deus e não fiz nada disso que eu te falei aqui, porque eu só chorava. Eu só chorava. Porque era um tempo de ouvir a Deus. Era um tempo onde eu entrava diante de Deus e era como se Deus dissesse, vem cá, eu tenho algo para falar com você. Eu tenho algo para entregar ao seu coração. Então, muitas vezes, você vai entrar diante de Deus e ouvi-lo. E aquietar o coração. E você vai poder ouvir dele, aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Então, eu nem sempre tive essa rotina. E Deus me deu um segredo. Eu preciso primeiro ter isso como uma prioridade. Lembre-se, eu preciso ter o meu tempo com Deus como uma prioridade. Por isso eu faço no início do meu dia. É um segredo para você. No início do meu dia. O meu abrir os olhos é o meu gatilho para falar com Ele. E Deus me deu um outro gatilho. O Espírito Santo falou comigo, me deu uma frase. Porque muitas vezes eu começava, eu falei, eu vou fazer isso no início do dia. E muitas vezes eu esquecia e saía e não orava. E deixava para orar depois e esquecia de orar. Você precisa primeiro ter um tempo regular, um tempo marcado, um horário marcado. O que é importante, você marca o horário, não marca? Então marque um horário para falar com seu pai. Não como uma coisa engessada, mas é como algo que é importante para você. Então Deus me deu um segredo. Quando eu começava a falhar em orar, Deus me deu uma frase. E é uma frase que eu quero deixar com você. Ela diz assim: eu não verei meu rosto sem antes contemplar a tua face. Qual foi esse gatilho? Deus me fez entender que a primeira coisa que eu fazia depois de acordar era ir ao banheiro, no espelho, para me arrumar, para olhar, para escovar os dentes, para poder sair. Ir ao banheiro ou para tomar um banho, fazer alguma coisa para poder sair para o dia. Certo? O Espírito Santo falou comigo: eu não verei meu rosto sem antes contemplar a tua face. Talvez isso vai ser o gatilho para muita gente. Eu não verei meu rosto sem antes contemplar a tua face. Então, quando eu abro os olhos, essa frase ecoa dentro de mim. Eu não verei meu rosto sem antes contemplar a tua face. Então, eu já sei que eu não vou ver a minha face sem antes ver a dele primeiro. Que isso seja um segredo para você. Um segredo para que você tenha o seu tempo regular de oração. Falamos da oração. Depois da oração, eu venho para o meu escritório e eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, faz parte da minha devocional. E eu leio a Bíblia de uma forma muito simples que eu aprendi quando criança. Eu leio 3 capítulos por dia. 3. 1, 2, 3. Eu não leio 10, eu não leio 15, não leio 30. Eu leio 3 capítulos por dia. Eu leio a Bíblia desde adolescente até hoje, todos os anos. Eu não sei te dizer quantas vezes eu li a Bíblia. Eu não conto isso mais, faz muito tempo. Se você ler 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Certinho, em um ano. Então, leia 3 capítulos por dia. Eu começo em Mateus, eu sempre comecei em Mateus, vou até Apocalipse, e depois eu volto e vou de Gênesis a Malaquias. E depois eu começo de novo de Mateus a Apocalipse, sempre mudando a versão da Bíblia. Por quê? Porque as versões vão te dar insights diferentes a respeito de um mesmo versículo. Então as traduções mudam e você pode ver ângulos diferentes a respeito de um mesmo texto. Então eu estou sempre lendo 3 capítulos por dia, marcando aquilo que me chama a atenção. Quando algo me chama a atenção, eu estou marcando. Eu tenho sempre um caderninho perto, um Moleskine perto. Então, algo me chamou a atenção, eu gravo, marco, escrevo os insights que Deus me deu. E sigo lendo os 3 capítulos por dia. Então, é um momento em que, após a minha oração, onde eu falo com Deus e escuto a Deus, eu vou para a Bíblia para aprender algo da parte de Deus. Aprender da maior de todas as revelações, que é a Bíblia Sagrada. É o manual de vida e fé, é o manual do ser humano. Deus fez o homem e deixou um manual de instruções, é a Bíblia. Se você quer entender como a vida funciona, como princípios se desenvolvem, o que são bênçãos, o que são as maldições, você vai à Bíblia Sagrada ler o que lá está escrito. Então, depois de ler a Bíblia, eu vou conectar um livro. Eu sempre estou lendo um livro. Eu nunca estou sem um livro para ler. Eu sempre estou lendo um livro. Como eu leio o livro, e porque ele faz parte do meu devocional, porque eu conecto o que eu estou lendo com a Bíblia. Você vai ter visto em algum vídeo meu eu dizer que eu sempre estou lendo algo sobre o crivo da Bíblia. Então, para mim, é um momento conectado. A Bíblia faz parte de tudo que eu faço. Então, quando eu vou ler um livro, eu estou conectando aquele conteúdo à Bíblia Sagrada e aos princípios que lá estão escritos. Então, eu passo para um livro.
Sempre um livro com um conteúdo que faça sentido para quem eu quero ser e o que eu quero me tornar e naquilo que eu estou investindo. E sempre o que é bom, o que é agradável, o que é de boa fama, aquilo que vale a pena ocupar meu pensamento, segundo a Bíblia diz. Eu uso livros para renovar a minha mente, para adquirir conhecimento, e eu reforço o que eu tenho dito. Nada é de fato seu, até que você entenda, até que você compreenda. Então você precisa buscar conhecimento. Como disse Salomão, daquilo que ele recebeu de Davi, adquire a sabedoria. Você precisa adquirir a sabedoria. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Se você não adquirir conhecimento, não há sabedoria disponível a você. Então eu vou ler o livro. E o que eu faço? Eu leio 15 páginas por dia. É tranquilo, 15 páginas de um livro normal, você lê muito rápido. E eu sigo lendo 15 páginas até fechar o livro. Fechei o livro, eu vou para outro livro. Que livros eu escolho? Assuntos que estão me chamando a atenção naquele momento. Assuntos que movem o meu coração naquele momento. Eu entendo que Deus sempre coloca fagulhas no nosso coração. Então, se Ele está me inclinando para um tema, é algo que eu estou precisando entender, aprender, aprofundar, garimpar, buscar pérolas naquela seara, naquele nicho, naquele assunto. Então, o meu coração se inclina para determinados assuntos e eu vou buscando livros que tenham a ver com aquilo. Se você conhecer, você vai conhecer depois a minha biblioteca. Eu tenho muitos livros. Eu sempre estou buscando novos livros. Eu estou de olho em tudo que eu faço, tudo que eu vejo, um vídeo que eu vejo, alguém que fala algo que me toca o coração, eu já vou atrás, descubro que aquela pessoa tem um livro, compro o livro porque eu quero capturar a mente daquela pessoa. Qualquer pessoa que me chama a atenção, eu vou atrás para saber se aquela pessoa escreveu um livro, ou na fala daquela pessoa, às vezes ela cita o livro dela, ou alguém cita o livro de outra pessoa que me chama a atenção, que tem um ensinamento contundente, um ensinamento que mexe comigo, eu vou atrás. Então, eu sou maluco por livro, porque ali tem conhecimento suficiente, tem conhecimento bastante, que se você conectar a sua vida espiritual, sempre o espiritual à frente, você vai poder fazer um grande proveito desse conhecimento na sua vida e na vida de outros. Porque, afinal, tudo que você traz para si, você vai poder derramar sobre os outros. A nossa função na existência é transbordar. A nossa função na existência é influenciar. Como John Maxwell diz, que liderar é influenciar. E a palavra influência é muito interessante porque ela significa fluir para dentro de. Prefixo in, que significa locativo, e fluência, fluir, mover de um lugar para o outro. Então, influência é fluir para dentro de. Deus nos chamou para influenciar o mundo, transformar o mundo. Não nos conformarmos com o mundo, mas transformarmos a nós mesmos de tal forma que nós possamos dar ao mundo uma experiência com Deus. Para que o mundo possa experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então você foi chamado para fluir para dentro de. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então deixe esse rio passar. Tenha uma vida com Deus de fato, uma vida devocional. Não seja um cristão de domingo, seja um cristão do secreto, um cristão do quarto, um cristão que tem uma vida com Deus. Homens de Deus têm segredos com Deus. Homens de Deus têm segredos com Deus. Homens de Deus conversam com Deus. Homens de Deus ouvem de Deus por meio de sua palavra e ouvem de Deus por meio da rema, da palavra que sai dos seus lábios. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nenhuma palavra de Deus é desprezível, seja ela escrita, seja aquilo que Ele está falando de uma forma fresca hoje nos seus ouvidos, por meio da sua oração devocional. Queridos, esse é um vídeo para te motivar, para te dar segredos para a sua vida espiritual. Porque quando você alinha a sua vida espiritual, tudo mais ganhará balanço,
equilíbrio e estará no seu devido lugar. Então, nós muitas vezes queremos transformar a nossa esposa, transformar o chefe, transformar... Médico, cura-te a ti mesmo. Você tem o poder de transformar você mesmo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se exponha à presença de Deus. Nunca mais você será o mesmo. Você se assemelha ao Deus que você adora, ao Deus que você se expõe. Você se torna semelhante a Ele. Então, tenha um contato com o Criador do Universo. E você vai ver que todas as coisas vão entrar em órbita e em equilíbrio na sua vida. Deus, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários como tem sido a sua vida devocional ou faça as perguntas que você quer fazer que não foram respondidas nesse vídeo. Nós vamos ter prazer em falar contigo. Deus te abençoe.